E na esteira dessa discussão, acho que é um outro tema que vale a pena nós abordarmos, que é a questão da decisão liminar do ministro Flávio Dino, falando em Supremo Tribunal Federal, com relação aos penduricários, ao que se chama de penduricários, Denis? O auxílio peru, o auxílio panetone, para não falar do auxílio aluguel, do auxílio saúde, paletó, do auxílio né? paletó, do auxílio educação, e vai por aí, Denis. Veja, essa decisão do ministro, suspendendo todos esses penduricários em todos os níveis de governo, da federação, enfim, isto será apreciado pelo plenário do Supremo, me parece que no dia 25 do corrente mês. O que você acha que vai acontecer nessa avaliação, Denis? Isso gera um chilique institucional, porque o judiciário ele é muito bom de falar em responsabilidade fiscal, mas quando o ajuste começa em casa, já é ataque à instituição. Ou seja, cortar benefício de professor pode, cortar benefício de aposentado pode, Sim. Cortar benefício de magistrado não pode. É ataque institucional. Você tá querendo destruir as bases da democracia. Ou seja, não basta ir. Um sofisma. E a gente sempre lembra daquela questão, né? Uma vez um procurador de justiça, lembra, acho que do Rio de Janeiro, falando que o salário dele era de fome. Na época, 10 anos atrás, ganhava 28 mil reais, coisa do tipo, né? E que não dava para sobreviver com aquilo. Ou seja, então eles vivem numa realidade paralela. O brasileiro comum vive com um salário mínimo. Então eles vivem Então não se justificam todos esses penduricários e auxílios, e a gente não está nem falando da Suprema Corte, que a maior parte deles o ministro do Supremo não tem acesso a esses penduricários. Mas de todas as outras instâncias, aí você tem um absurdo aí, remuneração de juiz que passa de 1 milhão por ano, né? Então é assustador. O teto, afinal, não é de 46 mil? Sim. Supostamente. Vira e mexe, circulam, né? E é uma informação pública, pelo menos tem que ser pública, né? Os vencimentos aí dos desembargadores das cortes estaduais. Em São Paulo, nós temos vários desembargadores que ganham, né, o contra-cheque ali em torno de 150, 170 mil ao mês. E em estados menores, isso é mais grave. No Centro-Oeste, não lembro se foi Goiás ou Mato Grosso, havia um desembargador que ganhava 450 mil reais por mês. Né? Eu acho interessante, para usar um termo bonzinho, que isso, na verdade, foi se agravando com as décadas. Eu me lembro quando eu me graduei em Direito, quando eu fui estagiário também, a disparidade era menor entre, por exemplo, o que o juiz ganhava em um promotor e um delegado, né, estadual, e inclusive entre o que os juízes ganhavam e os funcionários de carreira dos cartórios das varas. Essa diferença era bem menor. Houve, com certeza, um lobby aí junto às cortes estaduais e às cortes federais que fizeram com que essa carreira fosse muito mais valorizada. Não que não deva ser. Até porque eles mantêm os políticos na mão. E sem dúvida... Os políticos e o executivo. Houve também uma politização do judiciário, né, e uma judicialização da política. E eu vejo, inclusive um juiz aqui da nossa região, que não vou citar o nome, já se aposentou, que uma vez ele estava defendendo nas redes sociais o salário, né, dos magistrados com os penduricalhos, dizendo que, olha só, na Irlanda o juiz ganha muito mais. Primeiro, o salário tem que refletir de alguma forma a nossa realidade, ainda que reflita a importância da função. E segundo, não pode haver uma disparidade muito grande quando você coloca os penduricalhos entre o salário desses magistrados e o salário dos funcionários que realmente carregam o piano. Lógico, né? Evidente. Porque senão fica realmente uma casta, né, sobre-humana. Olha, Alexandre, nós vamos continuar falando desse tema, mas no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 12 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer Alexandre Gossen e também Denis Castro. Na pauta, os penduricalhos, principalmente do Poder Judiciário. E, aliás, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai examinar a questão até o final do mês. Ou seja, examinar a liminar que foi do ministro Flávio Dino, que suspendeu todas essas vantagens, chamados penduricários, em todo o país. Mas, uma medida liminar, vai ser
avaliada ainda e decidida pelo plenário do Supremo. E há uma expressão que está circulando muito no Supremo, no meio político, que diz o seguinte, que o chão do Supremo foi riscado a giz. Ou seja, tem uma turma do lado de cá e uma turma do lado de lá. Né? Do lado de cá, o ministro Flávio Dino, que quer, exatamente. E do outro lado, alguns ministros que já se posicionaram informalmente contra essa decisão, sobretudo porque atinge diretamente o poder judiciário, magistrados, promotores, etc. O plenário do Supremo vai acompanhar, Alexandre, vou tentar pedir que você procure avaliar, você não é uma pitonisa, mas de qualquer maneira você pudesse avaliar. O plenário vai acompanhar o ministro Flávio Dino ou vai rever a posição dele? Chico, de novo, como o Denis bem colocou, a política vai entrar ali dentro dos gabinetes, né? De um lado, você tem uma necessidade de moralizar essas práticas, lembrando que para isso você não precisa criar nenhuma lei. Existe lá o princípio da moralidade na nossa Constituição, e é imoral você receber vencimentos através de penduricalhos que ultrapassam o teto, né? Essa discussão não cabe juridicamente. O que na prática você tem é o Supremo, nesses anos todos, sempre que o assunto é endereçado a ele, cedendo às pressões das associações de magistrados, do Ministério Público, etc., para que esses penduricalhos possam continuar sendo gozados, fruídos e pagos. Sim. Até porque, como o Denis bem colocou, os ministros do Supremo realmente não fruem desses penduricalhos. Sim. Por outro lado, olha que interessante, você tem também os ministros do Supremo conseguindo fruir de penduricalhos, mas penduricalhos extraoficiais, que são essas relações espúrias que a gente sabe que eles acabam tendo com escolas jurídicas, cursos, seminários, etc. Exterior. Então, no centro dessa pressão que a decisão do Dino vai sofrer, você tem também a necessidade da criação de um código de ética para os ministros do Supremo. Eu acho outro embrolho, hein? Que é outro embrolho. É a mesma situação. Que vários dos ministros não querem, justamente. Consideram desnecessário o Código de Conduta. Exatamente. Seria desnecessário se eles agissem com ética. Ah, sim. Muito bem. Seria desnecessário se eles respeitassem a moralidade. Claro. Seria desnecessário se eles respeitassem a institucionalidade. Eu penso, Chico, que jamais essa decisão deveria ser derrubada, mas eu acho que ela vai ser derrubada. Eu acho que, no frigir dos ovos, os ministros são sensíveis a essa pressão que eles vão sofrer do judiciário. A corporação. E não só do judiciário, porque essa decisão por isonomia, se ela se aplicar ao judiciário, se aplica ao Ministério Público também. Claro. Né? E aí já estão reagindo, magistrados e promotores já estão reagindo contra a medida. E aí, assim, isso historicamente a ciência política demonstra, né? Não é a maioria, não é uma questão demográfica. Quem realmente tem voz perto do poder é quem consegue se articular mais próximo, né? Quem consegue sussurrar mais de perto, e não necessariamente que tem a voz mais estridente. Ô, Denis, realmente, você acha que também concorda com o Alexandre? Isso realmente não passa? Vamos rever a posição do Dino? Vamos rever a posição do Dino. O Dino vai ficar lá sozinho, né? Sozinho lutando pela moralidade, pela justiça. E como um Dom Quixote, né? Quixotesca a jornada do Dino. Ele está ali contra todos e contra ninguém. Contra os penduricalhos de vento. Não só isso, né? E o Dino ele assume posições bastante importantes aí que servem de reflexão e até que a oposição ao Supremo deveria apoiá-lo, né? Porque justamente ele vai num caminho completamente que acaba seria o correto para a sociedade. A sociedade espera esse tipo de conduta. Então ele tem toda a probidade do homem público e não venham questionar o posicionamento político, orientação ideológica. O que vale no dia a dia é você agir com moralidade e retidão. E essa discussão, de novo, colocar aqui no ano de eleição, direita e esquerda, pessoal, 99% das pautas que são sensíveis e importantes para a sociedade são convergentes com direita e esquerda. O que eles fazem a rivalidade? Esse 0,4%, 0,8% para fazer guerra em rede social, que é discurso que tira a gente da realidade. Né? Não estão falando sobre segurança, não estão falando sobre educação, não estão falando sobre saúde. Estão falando sobre outras pautas morais, pautas de costumes, e gerando ódio na sociedade, né? Fazendo o pobre odiar o vizinho que recebe Bolsa Família.
Então, isso é uma grande vitória da elite sobre a sociedade. A sociedade tem que ser mais solidária, ter mais empatia um com o outro e se unir pelo benefício comum, né? A política é para isso. Muito bem, reagir a esse estado de coisas que realmente é inaceitável. Bom, além dos penduricários, também tem o Código de Conduta, Alexandre, aí na pauta do Supremo. Reparem que a crise institucional ela cresceu tanto que tudo gira em torno exatamente dessas pautas jurídicas e do Supremo. Código de Conduta. Alguns ministros já anteciparam as suas posições e acham absolutamente desnecessário fazer o Código de Conduta. O Denis já fez um comentário muito interessante a respeito disso, como vocês todos se lembram. Mas, de qualquer maneira, também aí o Supremo está dividido, uma clara divisão. De um lado, Fachin, que propôs o Código de Conduta, a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora dessa matéria, e de outro, ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, dizendo que não é necessário, que a legislação já garante essa conduta ética. Chico, a lei orgânica da magistratura, ela realmente deveria dar conta, né? A lei orgânica da magistratura, ela é muito principiológica, então ela tem vários princípios que os magistrados de todo o país, não só do Supremo, deveriam seguir, e ela deveria ser o suficiente. O problema é que ela não dá conta de casuística, como de fato não deveria dar. E nós estamos observando os ministros do Supremo, e outros juízes também, de cortes superiores ou não, justamente usando a casuística. Não, mas veja bem, nesse caso não. Então, criou-se uma situação que, de fato, a gente vai ter que codificar a coisa quase como uma tábua de Moisés ali com os mandamentos. Olha, ele não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Será que vai poder ver jogo de time de futebol? Não. Então, pois é, no avião do advogado, né? Pois é. Agora, e se vê até, imagino que o Código de Ética não vai prever isso. Não vai prever isso. Porque é tão absurdo. Por outro lado, olha, pensando aqui, não como cidadão, mas pensando como se nós fôssemos ministros do Supremo. Olha que sinuca de bico. Você endereça o Código de Ética. Vai ser muito difícil esse Código de Ética ser unânime se ele não for discutido, né? Claro. Você não vai conseguir agradar os 11. Se essa discussão pega fogo antes das eleições, fragiliza o Supremo. Se você falar, olha, vamos deixar para discutir isso no ano que vem, também fragiliza o Supremo, porque vão falar, olha só, esse Supremo que está julgando aqui minha causa é o Supremo que não quis criar um Código de Ética. Então, realmente, nós acabamos adiando esse debate, talvez também pela necessidade da defesa da democracia naquele momento que nós passamos em 2022, mas é como uma doença que foi se agravando, que era uma doença aguda e agora virou crônica. E o ponto focal é que quem escreve a regra do jogo são eles. Eles não somente a regra do jogo, de como eles devem atuar, a conduta, a ética, são eles mesmos que escrevem. Esse é o ponto que detona a nossa sociedade, isso corrói as instituições por dentro. Muito bem, Denis, muito bem, Alexandre, vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião.